amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e do portal Coletiva.net. Tudo o que você quer saber sobre comunicação passa pelo portal Coletiva.net, além, é claro, da Verbo Jurídico, onde estamos gravando aqui os nossos programas, as nossas edições. Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todo dia da semana tem Pergunta e Resposta aí na sua tela pelo canal BA. E é com muita satisfação que neste primeiro bloco nós vamos entrevistar o deputado estadual Eric Lins, da bancada do Democratas aqui na Assembleia Legislativa. Ele que é bacharel em Direito, procurador do Estado e ingressou na vida política em 2016 e quando concorreu, ao cargo de vereador e agora está aí assumindo seu mandato como deputado estadual. Muito obrigado por atender o nosso convite, deputado. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito satisfeito de estar aqui com vocês, é um prazer. Aqui eu te saúdo também, saúdo todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado, deputado. Mas um tema que eu gostaria de iniciar a nossa entrevista diz respeito a essa frente parlamentar que está sendo aí proposta para a revitalização das pontes da fronteira oeste. Qual o objetivo? O que acontece? A fronteira oeste, ela fica mais na parte inferior do estado, na parte sul do estado, e ela é composta de municípios muito grandes, com pouca densidade demográfica, e isso importa em pouca representatividade dentro do parlamento. Ao longo dos anos, isso gerou um certo esquecimento. A parte sul ela tem muito menos cuidado do que a parte norte. E a gente está buscando um esforço coletivo dos deputados no sentido de reestruturar, recuperar a maioria daquelas vias de transporte. Veja bem, as pontes da fronteira oeste, elas são pontes antigas e têm muitos problemas. Por exemplo, a ponte que separa Livramento de Rosário, ela está com uma rachadura que importou na redução do limite da tonelagem dos caminhões que ali passam. Agora não pode passar nenhum caminhão com mais de 20 toneladas. Aquela ponte ela é importante para o transporte de areia e materiais de construção para toda a região, para o transporte dos grãos que são produzidos de um lado da ponte, mas são armazenados no outro, e para o transporte de toda a produção para o porto de Rio Grande, que sai da fronteira oeste. É apenas um exemplo que a gente pode perceber que existe necessidade de você recuperar de forma um pouco mais definitiva as pontes da fronteira oeste. Existem outras, a ponte de Ibicuí, a ponte grande de Rosário, são todas pontes que necessitam de mais atenção. Muito importante esse assunto, nosso programa inclusive que é transmitido para a Uruguaiana. Temos lá transmissão do nosso programa através do nosso canal BA, então é uma situação que preocupa, deputado? Definitivamente preocupa. Eu, na verdade, eu moro em Uruguaiana e moro em Porto Alegre agora também, por fato de ser deputado. E a ponte do Ibicuí, ela tá uma ponte colocada, ela só tem uma via, ou você só vai ou você só volta. E isso é uma demanda muito antiga da região, é uma demanda muito cara, custa 80 milhões aproximadamente fazer uma nova ponte. E todos os entraves ambientais, eles geram uma dificuldade imensa para você viabilizar essas novas construções. É uma dificuldade a mais além do custo. Antigamente era muito mais fácil. Para você ter noção, já havia um projeto, ele foi sendo encaminhado, até que em determinado ponto identificou-se que não haviam sido feitos os trâmites ambientais que deveriam ter sido feitos no começo do projeto. E agora vão ter que começar tudo de novo. Agora eu estou entrando nesse processo, conversei com o DENIT, com o senhor Delmar, que é um dos dirigentes ali, responsáveis por essa região, e ele me disse agora que isso está tomando um pé lá em Brasília, partindo efetivamente da liberação ambiental, porque é o primeiro passo. Depois que você consegue, você tem que ir para os outros trâmites. Da última vez fizeram ao contrário, tiveram que interromper todo o processo. Foi um erro dos governos passados federais.
O senhor falou agora há pouco sobre Rio Grande. Eu queria saber a sua opinião sobre o que é importante para a revitalização do Porto do Rio Grande e da metade sul do estado, deputado. É até curioso me dizer isso, porque a minha primeira lotação, eu sou procurador de estado, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, depois do concurso, minha primeira lotação foi em Rio Grande. Tenho casa em Rio Grande, inclusive. Lá em Rio Grande, eu fui coordenador regional e estive num momento de maior pujança em Rio Grande, quando todos os estaleiros estavam cheios de gente, mais de 20 mil trabalhadores. Só que agora tudo quebrou depois dos escândalos em nível federal. O que está faltando agora é a retomada da confiança. A retomada da confiança, ela pode acontecer de várias maneiras. Talvez a melhor delas seja o reingresso de investidores internacionais de forma paulatina, sustentável, que não venha dar aquela sensação de super esperança com grandes dúvidas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que olhar a possibilidade de retomada do crescimento com estabilidade. E não aquele, vamos investir 1 bilhão, vou criar 15 mil empregos da noite para o dia. Não é assim que a coisa funciona. Tem que chegar, criar 1.000, 2.000, 3.000 empregos de forma paulatina. É uma questão de confiança sobretudo. Esse me parece ser o melhor caminho para retomar o desenvolvimento em Rio Grande. Um tema que sempre é polêmico, deputado Eric, diz respeito aí à elevação de tributos. Cada legislatura nova surge esse debate. Eu queria saber a sua opinião a respeito deste tema. Pois é. Quando a gente fala de tributo, a gente está falando de dinheiro que você retira da sociedade para sustentar o Estado, que tem como objetivo último fornecer todos os bens que a iniciativa privada não consiga fornecer de forma suficiente. Quer dizer o quê? Toda vez que o mercado não consegue fornecer algo de forma satisfatória para as pessoas, o Estado entra para fornecer. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quem tem que produzir e fornecer serviços, em regra, é a iniciativa privada. Por quê? Porque ela faz isso de forma mais rápida, mais barata, mais eficiente, mais estável, menos burocrática. Porque nada mais burocrática do que o poder público. Então, primeira coisa que a gente tem que devolver para a sociedade civil da iniciativa privada as competências que lhes são naturais. Por exemplo, não tem porquê. Nós teremos em breve as discussões sobre as privatizações, as vendas de diversas estatais, que são de fornecimento de energia em geral, né? De gás, mineração. A iniciativa privada faz isso melhor? Por exemplo, quanto à mineração, a Vale mostrou o quanto ela gerou de benefícios. Se a gente lembra da telefonia, lembra como era difícil antigamente? Telefone era um bem caro. O pessoal ia na casa da minha avó para telefonar. Era a única que tinha telefone na rua. Pessoas alugavam linhas telefônicas. Era um bem que era passado até por herança. Hoje em dia, todo mundo tem telefone. Por quê? Porque a iniciativa privada entrou, houve a concorrência, cada um baixou seu preço, investiu em tecnologia, melhorou. Hoje em dia a gente tem os smartphones, porque é assim que acontece. Então a gente tem que devolver para a iniciativa privada. No que a gente devolve para a iniciativa privada, o Estado gasta menos. No que ele gasta menos, ele pode reduzir imposto. Porque toda vez que ele vai trazendo para si diversas competências, ele precisa de dinheiro para isso. Ele vai tirar de quem? Das pessoas. Então a gente tem que começar a parar de pensar que o Estado tem que dar tudo. O Estado tem que parar de gastar dinheiro demais para que sobre mais dinheiro, para que as pessoas possam investir e gerar novos empregos. E gerando mais empregos vai ter menor desemprego, os salários aumentam e é assim que funcionam as coisas. A gente tem que diminuir a tributação. Eu, particularmente, não votaria a manutenção do ICMS da forma que foi. Eu exigiria que tivesse uma redução a níveis mais baixos do que antes haveriam. Eu poderia até falar, olha, fica 2 anos mais alto, mas depois tu vai baixar 0,5%, mais 0,5%, 0,5%, 0,5%, até que ficasse uns 2% mais baixo. Isso seria um acordo viável, mas só levantar por levantar eu não teria concordado. E eu acho que é assim que a gente vai construindo uma nossa sociedade, uma sociedade que funcione melhor, tanto em termos do poder público, quanto da eficiência da sociedade como um todo. Mais uma vez, deputado Eric, muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço muito, estou à disposição sempre. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial.
Então, o Renato Sagreira, nosso diretor, Kleber Moreira, já deu para sentir o clima, né? O Anderson está nos ajudando a dar um clima nesse tom de rosa. Mais uma atração desse programa que está bombando as telas gaúchas, o Pergunta e Resposta. Neste programa de estreia, eu, Cristina Forte, e a minha colega. E eu, Tatiana Beltrame, em tons de rosa. Porém, nada contra os tons de azul. Que também podem se fazer presentes. Devem, porque nós vamos agora entrar num assunto bem interessante que eu tenho certeza que muitos homens ligados e modernos também querem escutar. É sobre o rejuvenescimento facial. Para isso estamos aqui na Silhouettes e a gente está com a consultora, Cris. Opa! Sim, a Franciele Barra, aqui do Silhouettes, da Zona Sul. E assim, Franci, o que hoje é o queridinho? O que as mulheres, eu acredito que os homens também, estão procurando para rejuvenescer a face? Não sei se não deve ter só um tratamento, deve ter vários, mas podia nos dar uma palhinha o que hoje o pessoal mais está procurando? Olá, Tati. Então, nós temos diversos tratamentos aqui na clínica para rejuvenescimento facial. E agora, chegando o inverno, a procura aumenta, né? Entre eles, nós temos o microagulhamento, Ai, mas não dói o micro... Ai, me fala a verdade. Não dói, nós colocamos anestésico, a gente prepara bem a pele, né? Para a pessoa não sentir desconforto, tá? E homens e mulheres podem fazer, é sessão única, tem que vir mais de uma vez. Fala rapidinho como é que é mais ou menos o tratamento. Sim, homens e mulheres podem sim realizar o procedimento. Isso, tá? Não tem contraindicações, tá? O que a gente precisa avaliar é a pele da pessoa, se será necessário uma sessão ou mais sessões, tá? Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação estética para conhecer a pele da pessoa. Então, primeiro uma avaliação. Depois, esse é um dos tratamentos, né, Franciele? A gente pode associar até para potencializar o resultado final. Com certeza, este é um dos tratamentos que nós temos aqui na Silhouettes, tá? Nós temos radiofrequência, power shape facial, tratamentos que estimulam o colágeno e também auxiliam nesse processo de rejuvenescimento. Viu, Cris? Então, assim... Só não tem a imagem jovial quem não quer. Tá, Franciele, tu comentaste que agora começa o inverno e começa a aumentar a procura, então, por esses tratamentos. Que outros tratamentos aqui para face a Silhouette disponibiliza? Nós temos tratamentos realizados por médicos, tá? Então, dentre eles, botox, preenchimento, harmonização facial, aplicação de ácidos hialurônicos, né, para rejuvenescimento, e também a aplicação do Radiesse, que é um queridinho, que está sendo bem procurado no momento, tá? Que ele é um bioestimulador de colágeno, então tem respostas bem imediatas e as mulheres estão enlouquecidas atrás desse. Sim, ele aumenta 66% mais ou menos do estímulo de colágeno, né? Isso mesmo. Tá, e tem muitos homens que vêm aqui na Silhouette? Com certeza, tá? Por isso que a Silhouettes, ela tem esse tom azul, né? Que é pra favorecer os homens também a vir não se sentirem mal, né? Ah, é só mulheres. Não, a Silhouettes, ela atende todo o público, masculino, feminino. Viu? Então os tons, né, Cris? Tons não de só rosa tons também. de rosa, Também. tons de azul também. Incrível, gente, como a indústria da beleza avançou, trazendo resultados maravilhosos para homens e para as mulheres. Esse é o Tom de Rosa, sempre trazendo informações que podem fazer a diferença para melhor na sua, na nossa vida. Então, este é o Perguntas em Tons de Rosa. A nossa produtora já está fazendo sinal que é para nós nos encaminharmos ao encerramento, mas já dá para ter uma palhinha de como será esse nosso encontro semanal. Sempre com a chancela de Tatiana Beltrame, Odontologia Estética, e Agência de Arte, agência com comunicação de resultados. Bom, nesse clima de descontração e de beleza, nossa entrevistada é linda, tem um cabelo maravilhoso. Então vou pedir para a Franci que faça a gentileza de nos descortinar a mágica da semana, por favor. Vamos ver. Luxo é sorrir. Olha só, luxo é sorrir.
Então, gente, muitíssimo obrigado pela audiência, foi um prazer ter estado com você. Muito obrigado, Wanderson, por esse clima agradabilíssimo que nos presenteou, e até o nosso próximo encontro. Felicidade a todos. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, aqui sempre pelo Canal Bar, com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também do portal coletiva.net. Nosso programa que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos, transmitido para 19 municípios gaúchos. E neste segundo bloco, é com muita satisfação que nós vamos entrevistar o nosso amigo Dr. Newton Leonel Arnec, ele que já foi defensor público geral do Estado do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos, enfim, com uma vasta carreira junto à Defensoria Pública e também ao TRE, onde ele iniciou a sua trajetória profissional. Dr. Newton, muito obrigado por atender ao nosso convite da produção e estar aqui conosco nos estúdios. Eu agradeço o convite, Sagreira. É sempre um prazer participar contigo dos programas aqui, principalmente quando a gente vem falar sobre a Defensoria Pública, né? Que é essa instituição aí tão essencial hoje à vida dos gaúchos e do cidadão brasileiro, enfim, quando tenta dar esse reequilíbrio na balança da justiça, tentando fortalecer os direitos das pessoas mais carentes da nossa sociedade. Exatamente isso que eu ia perguntar, Dr. Newton. Cada vez mais há uma judicialização da sociedade. As pessoas que estão nos acompanhando aí em 19 municípios gaúchos buscam os seus direitos junto ao Poder Judiciário, direitos esses que deveriam ter sido oferecidos pelo Executivo. Então, desta forma, a Defensoria Pública vem cada vez mais atuando de uma forma intensa na defesa dos direitos da sociedade. Sim, pois é. Nós temos uma atuação na Defensoria Pública que ela perpassa até essa situação de simples assistência jurídica, né? Como tu bem falaste agora para nós temos muitos cidadãos que não têm sonegados até aqueles seus direitos que o Estado deveria fornecer. Não é só um litígio entre o cidadão particular contra o cidadão particular. Uma grande parte da atuação da Defensoria Pública vem nessa assistência aos direitos sociais, que deveriam ser oferecidos pelo Estado, pelo município, enfim, pela União, e não o são, como são. É uma atuação muito conhecida da Defensoria Pública na área da saúde, na questão de internações hospitalares, fornecimento de medicação, internações compulsórias, aquelas pessoas que sofrem com problemas mentais, ou incapacidade em função do uso de drogas, por exemplo, é uma atuação muito forte da Defensoria Pública. E nesse contexto, às vezes, até a Defensoria Pública atua não só juridicamente, mas faz uma parte de assistência social da pessoa, porque muitas vezes essa pessoa nem sabe aonde procurar o seu direito, né? Onde buscar a satisfação do seu direito. Então a Defensoria Pública, muitas vezes, em relação ao Estado, ao poder público, né, lato sensu falando, ela atua como um ombudsman, assim, ela faz esse elo de ligação entre a pessoa e o poder público para que ela obtenha a satisfação do seu direito. Para o telespectador que está nos acompanhando agora, Dr. Newton, qual deve ser a rotina, o procedimento? Está necessitando de um defensor público? O que deve ser feito? Bom, primeiramente, até para esclarecer para o povo, quem tem direito a acessar a Defensoria Pública, né? Não são todas as pessoas que têm direito a acessar a Defensoria Pública. Nós temos uma normativa hoje da instituição que define que tem acesso à Defensoria Pública aquelas pessoas hipossuficientes financeiramente, que são as pessoas com renda bruta de até 3 salários mínimos, renda mensal bruta de até 3 salários mínimos e que disponham de um bem imóvel, até o valor de 300 salários mínimos, 300 mil reais aproximadamente. Então, basicamente, são essas pessoas. Claro que daí há critérios de redução de renda, de abatimento. Por exemplo, cada dependente que essa pessoa tenha desconta 25% do salário mínimo para fins de atendimento da Defensoria Pública. Mas uma regra geral é em torno de 3 mil reais de renda mensal. A pessoa jurídica também pode ser atendida pela Defensoria Pública, desde que possua uma renda mensal até 3 salários mínimos também. Então, basicamente, são os MEIs, né, são os empresários individuais. E, além disso, independentemente da renda, aquela população vulnerável
quando está vivendo uma agressão em função da sua situação. Por exemplo, o idoso. O atendimento ao idoso ele independe de renda se ele está sendo agredido em função de ser idoso. A mulher vítima de violência é o nosso exemplo clássico. Ela chega no atendimento para nós, expulsa de casa pelo companheiro, agredida pelo companheiro, ameaçada. Neste momento da agressão, nós não vamos investigar a renda, nós vamos atender a pessoa até cessar aquela violência e a partir de então, ela estando tutelada no seu direito de mulher, ela vai ser encaminhada, se tiver renda, para ser assistida, atendida por um advogado. Então, basicamente, são essas pessoas que têm o direito de ser atendidas pela Defensoria. A pessoa que tiver sido agredida no seu direito, ela tem que procurar a Defensoria Pública. O site da Defensoria Pública, até te peço novamente, o programa é um parceiro da Defensoria na divulgação, o www.defensoria.rs.def.br, ele possui ali a relação de todas as defensorias públicas existentes no Estado, o local, a sua localização e o telefone. Então ela é uma grande fonte de dados. A pessoa que estiver necessitando da Defensoria Pública pode ir até o site, ou se estiver no interior do Estado, a Defensoria está sempre localizada próximo ao prédio dos fóruns. Então é um local de fácil acesso. Se ela não sabe onde é que é a Defensoria, certamente ela sabe onde é que é o fórum na cidade, principalmente nas cidades menores. Então ela indo até o fórum, ela vai ser encaminhada até a Defensoria Pública para ser atendida. E qual é o perfil maior de demanda da Defensoria? A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela atende em todas as áreas perante a Justiça Estadual, né? Tirando as questões previdenciárias, né? Então, nós estamos hoje bem divididos. Na área de família, o atendimento é muito forte. Na área civil, que é que eu atuo, a demanda aumentou muito e hoje já responde a quase 50% do atendimento. Na área criminal, né? E principalmente nas execuções criminais. A Defensoria Pública atende praticamente quase toda a população carcerária do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos divididos em família, civil, crime e execuções penais. Hoje não saberia te dizer assim, qual é a área que demanda mais atuação, porque todos nós somos muito demandados, né? A população está conhecendo a Defensoria Pública com a ajuda do programa, com a ajuda da mídia, enfim, a Defensoria Pública foi ocupando o seu espaço, foi sendo conhecida, então a população está nos demandando, está usando esse direito que a Constituição lhe deu. E a partir daí nós temos uma atuação, eu te diria que é muito isonômica em todas as áreas, né? Claro que na área de família, como é uma área social, é um processo que tramita mais urgente, os processos entram, se encerram e entra um outro processo, inicia-se um outro processo, o volume é maior, né? Mas o número de atendimentos hoje ele é praticamente igual em todas as áreas. Dr. Newton Leonel, com a sua carreira brilhante na Defensoria, já foi defensor público geral do Estado, e nós temos conversado com frequência com os bastidores da Defensoria, como o senhor falou, né, temos uma parceria antiga desde a época da nossa saudosa TV2 Guaíba, e eu sei que muitos defensores aí falam no seu nome num possível retorno, regresso ao cargo de defensor público geral do Estado. Então eu faço essa pergunta provocando aí, hein? Dr. Newton pode um dia voltar a ser defensor público geral do Estado? Sagreira, eu tive uma vida assim, desde que eu entrei na instituição, eu comecei a participar da vida política da instituição, né? Desde quando nós não tínhamos autonomia ainda. Fui presidente da associação, vice-presidente da associação, subdefensor geral, defensor geral. Fui o primeiro gaúcho que presidiu o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. Então já tive uma vida agitada. Claro, saí, nós não podemos seguir, né? O defensor geral ele tem um limite de mandatos a exercer, depois ele tem que sair. Não posso te dizer que não vou voltar, nunca, né? Mas isso aí, a nossa eleição é só daqui a um ano. A vida política deve começar a se acirrar em torno aí daqui a uns 6 meses dentro da instituição, né? Haverá uma renovação, porque o atual defensor-geral não pode mais concorrer. Nós estamos aí estudando, né? O certo é que a vida política se intensificará, a vida interna política a partir de 6 meses, aí nós conversaremos com as pessoas, com os colegas, para ver o que é melhor para a instituição. Nós temos que... tu me conhece há muito tempo, eu acho que mais do que a nossa vida pessoal na instituição, nós temos que pensar no futuro da instituição. E o que for melhor para o futuro da instituição, o que os colegas entenderem melhor para o futuro da instituição daqui a 6, 7 meses, se envolver o meu nome, certamente não fugirei, né? Não recuarei. Mas é uma coisa que vai ter que ser decidida em conjunto, democraticamente, dentro da instituição.
Se houver colegas que entendam pelo meu nome ou pelo nome de uma pessoa próxima, enfim, para concorrer, para buscar essa vaga, nós o facinho faremos, né? Então a discussão vai começar daqui a uns 6 meses. Dr. Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no canal BA. Eu agradeço, Sagrei, sempre à disposição, como sempre tivemos, e agradecendo essa oportunidade brilhante de estar aqui divulgando a instituição para toda a sociedade. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!